E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes, eu tenho 6 livros publicados, livros que nasceram dos meus cadernos que eu comecei a escrever em 2010 para me despedir da vida. E esses livros trazem de uma forma muito prolixa, muito visceral, cheio de voltas, as inquietudes do vício, da droga, o medo, a perda, a vergonha, a decepção, incapacidade, questionamentos do porquê a vida é assim, mas também traz recuperação, tratamento, sobriedade, abstinência, traz também vontade de viver, traz esperança prática, traz uma série de provocativas, traz o alcance de momentos felizes, entre várias outras coisas. Meu último livro publicado, que é A Desconstrução e a Desfragmentação da Adicção, tem um olhar em cima de provocativas nas questões morais e éticas, quando analisadas, investigadas, vividas, refletidas na questão do viciado, do drogado, do sóbrio, do abstêmio, do recuperado, do ressocializado, do reabilitado, etc. E já faz um tempo, desde o ano passado, na verdade, eu sempre coloco uma série de reflexões com provocativas e olhares complementares, quando não, apontando algo que aparentemente parece errado. Mas do ano passado para cá eu comecei a explorar, até por causa do meu 6º livro, uma série de questões em cima do que realmente seria a conscientização, a humanização em relação ao vício. E alguns vídeos recentes, bem recentes mesmo, sabe? Eu acabei entrando em alguns ensaios específicos e eu tô agora na culpa e na falha. Não vou falar aqui, senão vou me estender mais ainda, mas nos vídeos anteriores, os anteriores a esse, é onde estão um pouquinho deste prelúdio que manifestou-se através então das minhas invocações ou intenções ou maturação para ter alguma coisa em cima de um olhar que faz com que a falha não precise ser corrigida. A falha, ela é o encontro, e a culpa, ela não precisa ser, talvez até mesmo, perdoada por si. Ela também faz parte de um certo encontro. E naturalmente, né, eu tenho as trocas aqui pelos bastidores com as pessoas que me procuram, as pessoas que eu atendo. Afinal de contas, eu faço aconselhamento e acompanhamento na qualidade terapêutica para quem tem problema com droga, acha que tem. Mas ainda assim eu tenho trocas constantes com pessoas, né, que trabalham com os aspectos de saúde mental, doença mental. E não só isso, também com pessoas já de uma propriedade subjetiva talvez, mas nas questões mais espirituais. E são pessoas assim muito bem instruídas, sabe? São estudiosos, que possuem um conhecimento assim muito vasto. E uma dessas pessoas, né, ela não somente pela qualidade de ser psicólogo, psicanalista, um acadêmico diário, é uma pessoa que tem uma sensibilidade também muito forte à vida. E nós temos trocas assim muito gostosas, porque essa pessoa me conhece muito bem, afinal de contas é meu irmão. E eu tô, né, fazendo uma terapia hoje de uma forma mais segmentada, que está sendo assim brilhante, tanto quanto o acompanhamento psiquiátrico que eu também faço hoje.
E são duas pessoas também assim, sensei, sabe? Faixa preta. E todas essas coisas que eu tenho compartilhado, tenho também colocado na mesa. Então é interessante porque eu recebo do meu irmão, no caso, né, uma provocativa, né, nem que seja de uma forma mais estruturada, conforme existe, né, nas importâncias acadêmicas, né, nas teorias, nas teses, as literaturas, as questões, né, já estabelecidas, de onde surge, de onde veio e qual que é a sua trama, apontando, né, que até mesmo as coisas que eu penso, sinto e descubro por mim, muitas delas já existem. E é sempre muito gostoso, cara, ver que, poxa vida, eu alcanço lugares não por procurar estudar, mas simplesmente por estar conectado à vida e às pessoas, né? E obviamente, porque eu também tenho uma série de estudos já há muito tempo. E a minha própria vivência, eu sou um objeto de estudo. E já na questão da minha própria terapia e também quando junto ao meu psiquiatra, que também são pessoas assim incríveis, é interessante como muito do que eu estou colocando agora faz com que até mesmo eles pensem. E ainda que eu receba a continuidade de onde eu estou, por exemplo, ao que eu tenho refletido, vivido e colocado em prática a mim mesmo, no caso, se eu não encontro de fato um sentido, se aquilo ainda, né, ou nunca, ou até quando for ter uma participação que eu acredite, eu ainda aumento aquilo que até então faz sentido pra mim. E claro, cara, sempre que existe alguma coisa que, sei lá, tá errada, né, ou é de uma outra forma, ou existe mais isso, cara, é um outro prazer, porque eu realmente me conecto, sabe? E eu amo de fato quando eu encontro algo novo. E toda essa introdução prolixa, longa, que me deixa chateado às vezes, porque, poxa vida, por mais que eu não tenha aqui uma intenção comercial, publicitária, de engajamento, status, etc e tal, eu gostaria que mais pessoas pudessem também discutir, refletir e, sei lá, participar, mas eu acredito que também possa existir aqueles que acompanhem, até mesmo, poxa vida, 8 minutos, recebi alguns comentários tão gostosos, cara. Eu não estou com o meu computador e tá foda responder pelo celular, porque se eu faço assim ou assim na tela e eu tô escrevendo, ele atualiza, e aí eu perco tudo, cara, e eu respondo sempre com calma, sabe? Mesmo que seja um nós, já é, né? Ou, porra, um outro texto gigante. Mas, obrigado, meu, porra. Apesar que um dos comentários parece que sumiu, eu não sei porquê. Acontece isso às vezes, sabe? Ou foi excluído e ok também, mas fiquei muito contente, porque quando eu recebo esse tipo de coisa, por mais que eu faça isso a mim, criações, produções e etc, né? Produções no caso do livro, era isso que eu queria me referir. Pô, eu recebo algo assim e falo, caralho, mano, que da hora, velho, porra. Então tem, né? Tem um alcance mesmo que super prolixo. E vamos lá, né? Então vamos ao finalmente. Até então, conforme os vídeos anteriores, eu não vou nem mesmo abrir, eu enxerguei a falha, cara, como uma coisa assim espetacular, extraordinária, magnífica. Cara, a falha em um corpo que eu nunca antes tinha visto, em um corpo de valor, né? Só para não ficar vago, a falha, naturalmente, ela tem uma presença a ser corrigida, a não ser vivida mais,
até mesmo dependendo dos níveis de interações, ou seja lá onde você estiver, ela te exclui, sabe, desqualifica. Tem que tomar cuidado, porque a falha, né, poxa vida, a falha é um procedimento cirúrgico, sabe, super complexo, que não pode existir falha. De fato, ali não pode existir falha, porque é uma questão operacional, sensível à vida. Entretanto, não pode existir a falha ali, obviamente, mas que tão somente está a um nível preparatório, homérico certamente, né, para que naquele instante, se houver falha, não será por falta de uma realidade fundamentada que a o preparou para ali estar, né? Mas tem que entender os níveis do que seria essa falha que eu digo. Porque a falha muitas vezes ela representa, no que eu estou aqui dentro destes ensaios, algo de uma natureza subjetiva, né, que entra numa questão de uma estrutura abstrata e que é vista, é reconhecida, é encontrada, se revela nos sentimentos, tá? E aí, obviamente, interação dos pensamentos e os comportamentos. Também podemos colocar aí as questões espirituais e ok. A culpa, ela entra também de uma certa maneira em somente nos sentirmos culpados ou sermos apontados como culpados a uma já necessidade diferente da falha, mas sendo então talvez essa natureza de culpa pela questão da falha, muitas vezes, seja ela novamente algum tipo de interação que não entre numa propriedade tão específica como eu coloquei aqui, não poder falhar no caso, né? Ou a falha, mas não sendo por uma falha de falta preparatória a algo específico, né? Prático no caso. Mas a culpa, muitas vezes, cara, ela tá totalmente associada em algo que ali foi vivido, feito, e ao ter uma falha, ou não alcançar, ou sei lá, ter qualquer tipo de resposta, você pode se sentir culpado, mas aí você tenta colocar a culpa em um lugar de ser responsável, mas não culpado, quando não, a mesma relação, né, entre de repente uma pessoa faz com que não exista isso em você e isso seja da pessoa. Então, você pode ser responsável, mas a culpa do outro, ou a responsabilidade do outro, mas você não é culpado, mas a pessoa o vê como culpado, e você tem uma série de desdobramentos, né? Desdobramentos que, ao padrão existente, você que de repente foi afetado, não encontra lugar, porque já estamos tão habituados a repetições que não condizem muitas vezes às origens e às integridades do que talvez tenha sido vivido, que você se sente culpado por ver que estava de repente errado, e que mesmo sendo a responsabilidade do outro, você, por não ter uma responsabilidade no caso, é culpado por talvez aquela tragédia, né? E o que eu tenho colocado, não tem como deixar também sem algum exemplo aqui pra gente entrar no que eu encontrei nessas minhas discussões com essas pessoas que eu disse, né? A mim, no caso, as minhas pessoas para mim, é que eu tenho, né, neste embrionário estudo, percebido que, cara, a relação, né, paterna, porque fica mais próximo assim de algo também já mais comum, né, socialmente dizendo, como algo de ser culpado ou responsável, né? Mas isso pode entrar também um relacionamento sexo-afetivo libidinoso, né? A gente pode até colocar em algumas dinâmicas de, sei lá, trabalho, estudo, amizade e tal, mas a gente tem que tomar cuidado sempre nesse determinante, né? Do tipo, sei lá, entregar um trabalho de conclusão de ano em algum tipo de estudo, curso, especialização, seja lá o que for, que é feito em grupo, sei lá,
2, 3, 4 pessoas, né? E todos cumpriram com a sua parte e você não, né? Você falhou, porque ali vocês não passaram, tiveram uma nota baixa, porque você não cumpriu com o seu dever, não arcou com a sua responsabilidade, né? E seja ou não seja a verdade de ter tirado uma nota baixa e não passar, ainda assim você se torna culpado, né, por não entregar o que cabia a você. E o pior disso, né, para que tenha tão mais propriedade, o mesmo assim foi transferido e depositado a você a realidade, então no caso, né, dentro dessa narrativa, como o culpado, o responsável, porque o culpado e o responsável eles são muito próximos, né, muito próximos. Pois em nenhum momento você reportou que não fazia a sua parte, que não conseguia, que não tinha condições, e pior do que isso, mentiu, né, com medo de pisar na bola, né, e você teve um certo nível ali de segurança, porque você entende muito bem desse assunto, e na apresentação você daria um espetáculo, né, mas não foi dessa forma. Então você não teve nem espaço, né, para justificar a sua falha, né, nem mesmo algo para ir contra ser acusado como culpado, culpada, né, e ainda mais dito que você é uma irresponsável, né, então tudo que chegou a você não tem como reverter, porque entrou numa prática de uma necessidade, né, presente. E aí, só pra gente concluir isso e entrar, o interessante nisso é que a pessoa constrangida, né, e passando por uma grande dificuldade, não quis compartilhar que, sei lá, ela tava viciada em droga, né, ou algum parente muito próximo viciado em droga, e ela tá totalmente perturbada, e mais do que isso, tava prestes a perder o emprego, então ela precisou triplicar a carga horária, e não estava dormindo bem, e estava mal, então foram momentos horríveis, mas ela não compartilhou, porque talvez se existisse ali um compartilhamento, não corroborando, né, mas dentro de uma certa cumplicidade, até mesmo permitir que as outras pessoas fizessem talvez a falta dela, né? Então nesse lugar nós temos a falha do grupo afetado, né, a falha da pessoa, simplesmente é o que eu já falei, né? A responsabilidade não precisa entrar como desculpa, é uma culpa mesmo, né? E se a pessoa, no caso, não conseguir se sentir culpada, considerando que pode entrar nessa situação como ela culpada, né? Não como algo a ser ou não ser, mas vamos supor que ela possa se sentir culpada, né? Ao invés de dizer, não, tudo bem, eu sou responsável, mas eu não sou culpada, porque, eu tô passando uma grande dificuldade, aí já joga para um outro lugar, justificando, né, tentando compensar, para se sentir menos culpada. E não reconhecer a falha, né? Nesses processos que eu tô explorando, se ela de repente reconhece a falha, puta, falhei feio. E falhei porque eu não fui capaz. Eu não consegui separar as coisas, eu tô totalmente atordoado, tô ficando viciada, passando... Não. Tô no perrengue no trabalho, meu parente tá viciado, tô preocupado. Falei, puta que merda, sou um merda. Mas tudo bem, né? E me sinto tão responsável por essa merda que sim, eu sou culpado, mano, por ter afetado essas pessoas. Eu nem me importo a mim, foda-se se eu perder ou não perder, no momento eu quero que se foda. Talvez isso seja mais honesto. Porque se fica defendendo, né, se fica compensando, né, mas eu fiz tudo no começo. Mas não fechou, né? Você vai sempre buscando uma forma de não se sentir culpado, de não identificar sua falha e, não querer ser o responsável por aquilo, né? Então, dá pra colocar, mas ficam partes muito soltas, né? Quando a gente coloca a relação dos pais aos filhos, elas encaixam melhor, né? E de novo, não que isso seja, não seja, ou tenha que ser. Mas, por exemplo, eu
desenvolvendo nessas tarefas, pego para mim hoje, né, não como uma máxima, mas algo que tem inclusive sido bom para mim, como sim, tudo de ruim que possa existir nos meus filhos, a qualquer coisa que já foi, e venha a ser, na questão do sentimento, a forma que pensa, como interage, etc. Cara, sim, tudo que eles tiverem de ruim, a culpa é minha. Isso já é difícil de entender, né? Mas isso vem de um lugar. Porque muitas vezes, de uma forma ingênua, obviamente, porque nenhum dos pais vão acordar e falar, amor, eu quero foder com os meus filhos. Não, né? Pode existir ali em algum momento algo que eu não perceba, né? E ao invés de amparar, acolher, fazer com que seja real o que talvez os filhos tragam, eu não dou atenção, descarto, falo que não, ou sei lá, imponho alguma coisa, mando, que são as coisas mais comuns que existem, mesmo que eu não tenha essa prática, mas faço com que entenda, né? Então, ó, agora é o seguinte, parou, tá? Parou porque isso tá acontecendo por causa disso, isso não é legal por causa disso, então assim não vai dar, tá? Então chega, eu explico, né? E vivo outras coisas, como por exemplo, eu respeito o momento dele e tal, não sei o que. Eu acho que eu vivo uma coisa assim que é super legal, mas talvez eu não atenda ele em um lugar importante pra ele, e que eu não dei bola, né? E que, mais do que isso, eu falei que, cara, não, mano, isso aí, cara, isso não existe, meu, né? Vou quebrando a verdade dele. E isso talvez siga a vida inteira, né? Então, eu falhei como pai, falho como pai, vou falhar como pai, né? Toda e qualquer coisa deste lugar, que é considerado muitas vezes como, não, é normal, aí a criança cresce, supera, e aqui não supera. E aqui teve ali naquele lugar, cara, a quebra de algo extremamente importante para ela. E não existiu ali um momento, nenhum momento na vida como talvez uma, sabe, oportunidade aos filhos dizerem aos pais que, cara, lembra lá? Então, fudeu, mano. E tudo que tá agora aqui fudido veio de lá. E nesse momento, o que eu tô criando a mim, né, que tem sido importante, é entender que sim, que eu não posso me esconder em dizer que sou responsável pelas coisas que aconteceram, podem acontecer, né, mas não sou culpado. Pra mim, sim, eu sou culpado, né, porque se eu não aceitar de fato a minha falha paterna, eu jamais permitirei reconhecer a minha culpa paterna e vou me esconder em uma responsabilidade paterna. E o pior, chega uma hora que isso já não é mais cabível, porque os filhos crescem e eu começo a transferir toda e qualquer coisa que tenha acontecido em vias compensatórias, né? Dizendo que, poxa, mas teve isso, mas teve aquilo, mas isso é normal da vida, né? E em determinado momento a responsabilidade é do filho, já não é minha, né? E tudo que acontece então é culpa dele, não é minha, né? E que as falhas são dele, não é minha. E isso é assim que funciona, tudo bem, né? Mas e para aquele que não? Porque a atenção que eu tô realmente explorando é para aquele que não, porque aquele que não existe de monte, inclusive, sabe? Eu sou aquele que não. Só que eu realmente tenho uma série de privilégios e eu realmente me empenho e eu consigo ter essas trocas, essas realidades, e aí sim, com todo um poder prático de conhecimento, onde eu vejo que, ok, né, então agora, beleza, tudo bem, né, e consigo avançar, né? Então, quando eu conecto com essa questão, fica mais leve porque eu não preciso ter, eu não preciso me obrigar, eu não preciso viver as condições que muitas vezes repetimos sem entender, como exercer, né, a realidade de pai. Eu falei até no vídeo recente,
Porque não é uma obrigação, não é um compromisso. Ao mesmo tempo que muitas coisas são poetizadas ao não colocar isso e tal, é o que se vive, né? Então, eu não tenho como dizer que ao futuro a merda talvez que tenha sido vivida seja a responsabilidade dos filhos e não minha. Cara, a merda que tenha sido vivida pode ser responsabilidade dos filhos, culpa dos filhos, falha dos filhos, mas elas vêm de uma origem que são as responsabilidades dos pais, a culpa dos pais e as falhas dos pais. E que é importante, mais do que tudo, ter as falhas dos filhos tão presente e viva como toda e qualquer outra coisa. Porque não tem problema falhar e não corrigir. O problema está em constantemente não aceitar a falha. A falha do sentimento, a falha do pensamento, a falha do comportamento que está ali sem ser reconhecido, que reflete na vida inteira. Essa é a introdução, tá? Mas agora eu consigo concluir porque eu já conectei bastante as tramas. O ponto, né, que me despertou então, algo que inclusive no vídeo anterior eu ainda, né, me mantive firme, a mais ou menos isso que eu falei, e entendendo, cara, não, na verdade, pra mim hoje faz sentido ser a culpa eterna minha, né, por minha falha, em talvez nunca conseguir ser um pai, né, de acordo a o que eu não consigo, de fato, entregar ao que os filhos precisam. Posso entregar um monte de outra coisa, mas elas não são para compensar, ou para preparar, ou para esconder e anular a minha falha. A minha falha existe. Eu não consigo suprir esse lugar que fudeu a vida do meu filho. É isso, eu não preciso dizer, né, mas não aceitar. Porque a sequência dessa é: tudo bem, mas tem que avançar. Não tem como avançar. Não, tudo bem, mas tem que dar um jeito. Não tem como dar um jeito. Não, tudo bem, mas tem que ver as outras coisas. As outras coisas não anulam a falha e não conseguir entregar. Não conseguir acolher, não conseguir ter, não conseguir fazer algo que pudesse, pelo menos naquele lugar, olhar e falar: caralho, porra, beleza, meu, tá bom, é o que você sente, é o que você pensa, é como você tá se comportando, beleza, tá tudo bem, tudo bem. Tem também aqui, ó, mas esse aí, puta, beleza, bora, seja lá o que for. Agora, não, isso aí não dá, não, isso não existe, não é assim. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pô, pega isso aqui, pega. Mas olha o que você tem, papum, beleza? Pronto. Pagou. Por todo sempre. Ah, mas é um absurdo. É, mas existe. Ah, mas não tem como. É, mas existe. Por que não olhar para o que existe como não importante? Sendo que existiu por minha falha, por minha culpa. Não por minha responsabilidade. Não por minha responsabilidade. Olha que coisa, cada hora parece uma coisa. Quem disse que deve ser atribuído aos pais a ordem de responsabilidade sobre os filhos? Porque a responsabilidade é, então, algo que novamente te impõe a uma obrigação, um compromisso, um dever material. Você é responsável pelo filho? Sim. Se o filho faz merda, quem responde? O pai, certo? O filho fez merda por quê? Ah, porque tá crescendo, é normal da vida, tá, não sei o quê. Que merda foi feita de repente onde a responsabilidade dos pais, né, material, não atendeu por uma falha, por ser aquele que tem culpa e não responsabilidade, ao que talvez o filho precisasse. Então é foda, porque mesmo que seja difícil de pegar isso, parece que
a paternidade, a maternidade, tirando a parte romantizada, é uma punição, é um castigo, é um lugar onde você tá preso a viver uma perfeição, né? Repetimos coisas do tipo, vamos acertar e vamos errar. Mas não aceitamos o erro, não aceitamos, transferimos. Então, dentro disso tudo, pra mim, é importante hoje aceitar a minha falha, aceitar a minha culpa, aceitar a minha responsabilidade, mas sem fugir, me escondendo numa responsabilidade ou dizendo que não tenho nada a ver com isso, porque já faz parte da vida dela. Responsabilidade dela. Não, eu tenho a ver, cara. Tenho a ver. Tenho a ver, e qualquer coisa que seja vivida nesse prisma falho, de culpa, vai viver igual. Eu não preciso ter, de fato, a correção, como se sempre faltasse, como se não fez, não, tá tudo bem. E aí o que me foi colocado é, ao identificar a falha, ao identificar a culpa, você pode, né, a partir disso, não ter mais disso. Ok, mas aí a culpa é eterna, já falei no vídeo anterior. Mas ainda assim, né, nessa relação real, eu tive ontem um momento dentro da minha falha, dentro da minha culpa, dentro da minha responsabilidade, ter então uma dinâmica de lição de casa, sem uma penitência, um castigo, uma punição a mim, né, por todas as minhas falhas e culpas, mas ali, juntos, eu identifiquei que a minha falha ainda presente, minha culpa ainda presente, as coisas que de repente meu filho ali tem, ao que cabe as questões pedagógicas, não na excelência, que inclusive tem que existir em todos os lugares. Em todos os lugares precisa existir a excelência. Existe uma mentira de aceitação ao falho. Existe uma mentira de aceitação ao que não consegue. É uma mentira, Precisa estar ali, do médio pra cima. Mas é assim a vida. É assim a vida, velho. É assim a vida. Não existe lugar para a falha. E ali sim eu consegui viver esse ciclo do tipo, pô, legal. Então eu continuo falho. Eu já promovi, né, o incômodo ao meu filho, algo que possa, sabe, existir na vida inteira, por minha falha, é minha culpa, né? Ele não tem culpa de nada, ele não falhou em nada, ele não é responsável de nada, nada. O que ele tem, o que ele respondeu é por minha falha, por minha culpa, por minha responsabilidade. E ali tivemos um momento que não é de correção, não é de reparação, não é de um novo horizonte, não! É o momento da minha falha, eu vivi a minha falha ali, eu vivi a minha culpa ali, sem intenção de que a partir daquele ponto ele consiga. E sem a intenção de que a partir daquele ponto eu consiga. Não! Eu tive o encontro da falha, eu tive o encontro da culpa, o encontro da responsabilidade. Eu não preciso colocar, puta, é isso aí, filhão, agora essa é a pegada que a gente vai. Eu não tô privando ele da esperança, da oportunidade, da adequação à excelência. Eu tô vivendo algo que nem mesmo é colocado na mesa, é entendido, né, de uma certa forma a mim, em simplesmente estar. Não esperar, eu não preciso esperar nada dele. Ele precisa, deve, pode esperar de mim, mas eu não. Mas isso é um absurdo. Cara, é um absurdo esperarmos algo dos filhos, velho. São os filhos que esperam algo dos pais. Você tá invertendo os papéis. Não, cara, eu tô talvez reconhecendo o verdadeiro papel, velho, de um pai. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Não é anular a falha. Não é
vangloriar a culpa, não é tirar a importância da responsabilidade, não é largar na vida, não é corroborar a erros, merdas e ultrajantes realidades as nossas diretrizes condizentes a funcionar socialmente. É deixar no mesmo lugar, velho. No mesmo lugar. Foi mal na prova. Puta, beleza, meu. Foi mal no quê? Você lembra? Puta, não lembro. Suave. Então é isso, meu. Tem que estudar mais, cara. Prestar atenção na aula, velho. Ou, como você foi mal na prova? A gente estudou a semana inteira. Cara, eu deixei de trabalhar pra estudar com você a semana inteira. Também não estudou? Ficou no iPad? Eu tô esperando do filho, ou ele tá esperando do pai? Eu tô transferindo a culpa ou identificando a minha falha? É responsabilidade dele? É o mínimo que ele tem que fazer? Ou nem eu sei o que talvez seja ser responsável? Então o que me foi colocado é, a partir de um ponto que você tem ali este corpo, né, bem-vindo da culpa e da falha, o erro, seja lá qualquer coisa desse tipo, você pode então avançar. Eu avancei, mas eu avancei sem a necessidade de corrigir. O avanço da culpa e da falha para mim é a clareza de que sempre, por todo sempre, serei eu aquele que falho. Sempre. Eu não preciso esperar. Eu posso receber a falha. Acredito que ficou bem ilustrado, né? Mas a dinâmica seria somente essa. Identifiquei a culpa, identifiquei a falha, legal. Então a partir deste ponto, a partir daqui, eu posso fazer diferente. É basicamente não aceitar. Mas aí as voltas são, né? Não, é aceitar, mas aí também buscar um nível de evolução, ok. Mas você aceita pontual. É como se daquele ponto você não pudesse retroceder e precisa avançar. A aceitação é eterna. É não temer a culpa, é não temer a falha, é a ter, sem necessidade de ser mais ou menos. É a ter, é simplesmente a ter. E entender que ela pode seguir junto na vida. Eu não preciso... É engraçado, isso me dá cada vez mais poder. A mim, né, no caso. Não poder ao pífio social. Um poder de sentir que tem sentido o que eu estou dizendo. A falha e a culpa não são inimigas. Elas não precisam ser corrigidas. Talvez elas só encontrem algo que se dilua e encontre outro nome se realmente enxergarmos, vivermos, porque só assim a gente vai de fato nos encontrar. Não há necessidade de correção. E nas questões operacionais é isso: falhar. É viver a falha do outro. É viver a falha do outro. É viver a falha do outro. Quando nós temos, vamos só concluir com um tópicozinho agora. Quando nós temos a questão do viciado, do drogado, né? Lembrando que sobre vício de droga eu já falei bastante. Aí tem nos vídeos anteriores que, vício de celular é vício. E bebida alcoólica é droga, né? Então aí vai embora. Enfim, quando é viciado e drogado, existe naturalmente já uma culpa, né? E uma falha.
né? E mais do que isso, a falha é nossa, a culpa é nossa. Quando se desenvolve a questão da recuperação, da sobriedade, não existe mais culpa e nem falha. Existe agora, então, uma nova verdade. E essa verdade, ela está dentro de uma responsabilidade sua, né? É seu dever, é seu compromisso, é sua obrigação. Você tem que fazer isso. Você deve isso às pessoas que você machucou. Puta, podia fazer um outro tópico, né? Não, vou deixar assim mesmo. O underground é difícil de acessar. Então, aqueles que chegam aqui encontrarão muitas vezes o que pode até mesmo existir, mas que está aí em cima de algoritmos e técnicas de apresentação, porque o cunho é comercial. Não que eu não precise do comercial, eu preciso, mas eu alcançarei dessa forma, não por prestígio, mas por reconhecimento real do quanto eu incomodo e por minhas provocativas, que são sustentadas, sim, pelos meus conhecimentos e minhas práticas. Então, o que eu vou falar agora talvez estenda o vídeo, mas me deu tesão. O viciado, ele tem a falha e ele tem a culpa. O sóbrio, ele não tem mais a falha e ele não tem mais a culpa. Agora ele tem a responsabilidade. Só que você ainda tem a falha e a culpa de ter afetado os seus, né? E agora você deve a eles a sobriedade. Você é responsável por entregar a eles a sobriedade, né? Mas ainda assim eles foram afetados por sua falha e por sua culpa. E a sobriedade, ela tem um pequeno valor quando existe, que não supre o tanto de merda que você fez, o quanto você perdeu e todos os absurdos que também são associados ao drogado viciado. Se você recai, volta a usar, tem um lapso, a culpa é sua, a falha é sua, a irresponsabilidade é sua. Só que não é só sua. Você aumenta a falha e a culpa ao que você deu a eles, que foi a sobriedade. E você nunca terá voz. Então, o ponto aqui é como aceitar a falha do vício, como aceitar a culpa do vício. E não a responsabilidade. É culpa, é falha. E onde tudo isso tá ao prolixo desdobramento que fizemos aqui nesse mesmo vídeo. Porque pode ser colocado, não é minha falha, não é minha culpa, não é minha responsabilidade. O sistema é assim e fez com que eu ficasse assim. Meus pais são culpados porque eles falharam em me acolher. Eles são responsáveis. A droga é a responsável. Quando isso acontece é incrível. A droga é culpada. A droga é responsável. O vício é a falha. O vício nasce com a gente. Eu não sou falho. Eu já tenho isso. O vício é adquirido. A falha é minha. Eu estou sóbrio. A responsabilidade é minha. Vocês são culpados. A falha é de vocês. Por não darem a mim o que eu preciso. Por não me acolherem sóbrio. A culpa é sua. Por estar agora sóbrio, mas ter perdido tudo que eu te dei.
Você é responsável. Ninguém assume a sua falha e a sua culpa. E ficam todos jogando um pro outro quem é aquele que é responsável. De quem é a responsabilidade. Mas obviamente, o drogado, o viciado, nunca terá voz. O sóbrio sussurrará. Sussurrará? Sussurrará. Sussurrará. Eu acho que é sussurrará. O sóbrio pode sussurrar. Mas não terá voz. Porque ele ainda está preso a toda essa confusão. Tentando encontrar então um culpado à falha vivida, mas o culpado, a culpada é pesado. Então colocamos uma certa forma de enquadrar como o responsável, a responsável, mas que a qualquer coisa que aconteça sempre será o viciado, o drogado, o responsável, o culpado e aquele que falha. Então esse processo todo é para de repente, né, assim como eu tô nestes ensaios, sim, a falha é minha. Eu sou culpado. Eu sou responsável por ser viciado, drogado, sóbrio, abstêmio. Eu, nada e nem ninguém. Né? Eu sou o culpado por ter em algum momento da minha vida não colocado, mesmo que eu não tivesse suporte para isso, a persistência daquilo que nunca foi acolhido pela falha de vocês, que eu não culpo e não responsabilizo. A culpa é minha por não acreditar em mim. A falha é minha por abandonar o que eu sempre soube. Eu sou responsável. Eu não preciso que vocês sejam. Não preciso. Pra mim, sim. A falha é sua, a culpa é sua e você é responsável. Mas eu não vou ficar preso a você. Porque agora, eu tenho orgulho da minha falha. Eu tenho orgulho da minha culpa. Eu tenho orgulho. Eu nem preciso de responsabilidade. Responsabilidade é mais uma maneira de enquadrar a relação ordinária de um ser a algo que não cabe se não houver uma responsabilidade imposta a qualquer padrão que o faça então ser reconhecido de uma certa forma ao primado moral e ético. Eu não preciso da responsabilidade. Então, eu tenho orgulho da minha falha, eu tenho orgulho da minha culpa, eu tenho orgulho em falhar com meu filho, meus filhos. Eu tenho orgulho da minha culpa em afetar meus filhos. Porque eu não preciso fugir disso, eu não preciso corrigir isso, eu não preciso a partir disso querer que dê certo, que eles deem certo. Eu não preciso querer. Não, tá aqui. Eu tenho orgulho de ter usado droga. Eu tenho orgulho de ter ficado viciado. Eu tenho orgulho, né, de ter fudido tudo, de ter desperdiçado um monte de oportunidade, de fuder com a minha vida. Eu tenho orgulho disso. Não, mas você tá ficando louco. Não. Eu tenho orgulho da minha falha porque tudo isso talvez só tenha existido porque eu nunca cheguei nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar aqui. Porque esse lugar aqui, ele nunca pôde existir porque ele nunca foi reconhecido. E eu precisei de todas as formas, pela falha que eu criei dentro de mim, por sentir que eu sou falho, por nunca conseguir de fato dar certo como tem que ser, ao padrão, que agora eu percebo que no final das contas eu sou culpado, cara, por não acreditar na minha falha. E isso é libertador, porque eu me encontro na falha. Eu não preciso ser
o que consegue. Eu não preciso ser aquele que sempre tem uma falta. Eu sou pleno na minha falha. Só que isso, de fato, é difícil entrar nas vias práticas da vida, né? Uma grande provocativa eu coloquei aqui. Tem que ter um respeito muito grande à droga e o vício. Por que o drogado tem um respeito muito grande à droga e o vício e o normanoide não? Por que o drogado e o viciado está sempre preso à sobriedade e abstinência e o normanoide tem que se esforçar para ver que isso tem valor? Porque a falha nunca é aceita. Não é aceita. Não é aceito que alguém voltou a usar. Não é aceito que alguém se matou. Não é aceito que alguém está deprimido. Porque não é aceito, cara, que talvez os pais que deram certo não aceitam que talvez seus filhos sejam um Zé Ninguém. Porque os pais que deram certo superaram e viveram um monte de coisa e deram certo. Só que talvez seja difícil aceitar a sua grande obra, que é ter falhado com os filhos, e não aceitar a falha dos filhos, e dizer que não são responsáveis, pois chega uma hora que tem que viver a vida. E no seu travesseiro tentam de todas as formas não se sentir culpado, porque dói olhar na falha, dói olhar para a falha de ser pais que falharam na sua grande obra, que é estar aos filhos para que possamos estar aqui ao que eles esperam de nós. E a droga nisso, o vício nisso, é a maior decepção, principalmente se tivermos aí alguns formatos que não conseguem entrar em níveis de conscientizações. Então o drogado, queira ou não queira, em algum momento vai olhar para sua grande falha, que é representada em coisas materiais e tudo que envolve um componente estruturado, e vai dizer que isso ficou para trás. E tudo que for vivido em cima da sobriedade, talvez até se repita, será ali ancorado pela sobriedade como a máxima, né? E que, de uma certa forma, ainda não foi encontrado a falha real. E quando muito temos aí, o que exploramos e encontramos é a falha, a origem, é porque você não teve aquilo daquele, porque você não viveu isso disso. E aí você rapidamente transfere. Tá, eu não tive. Ok, a vida é assim, vou seguir? Não. Eu não tive, continuo falhando, não consigo fazer porra nenhuma, sou culpado por isso, não consigo viver de forma alguma, mas sim, eu vou viver essa falha. Eu não tive isso daquele, nem disso. Sim, e aquilo que eu tinha nunca existiu e agora existe. E é a partir deste lugar que eu vou começar. Não para acertar, não para corrigir, não para dar certo, não para finalmente entrar ao que é a vida, mas para viver tudo sabendo de onde vem. Tudo. Vou trazer a falha, essa falha que não foi atendida, sim, mas que vocês não terão e eu a terei. A falha agora é o meu encontro. Um dia foi a droga, um dia foi o vício, um dia foi a sobriedade, a abstinência, meus pais, espiritualidade, a vida.
Mas hoje é a minha falha. A minha falha em não acreditar em mim, mano. Que ainda tá aqui. E é bem-vinda. E tá tudo bem. Né? Eu continuo falho. Ao conectar-se com a falha, some a culpa. Não para corrigi-la. Não para aceitá-la. Não para a transformá-la em responsabilidade. É que você tá conectado, seguro, pleno em sua falha real. E de novo, assim você se encontra. E ao se encontrar, obviamente, você tá ao todo. Ai, ai. Acho que agora eu fiquei satisfeito. Encerramos por aqui, tá bom? Nós.